Bom, é, vamos apresentar o nosso trabalho de banco de dados, o primeiro trabalho que foi proposto pelo professor como nossa atividade. O nosso trabalho, nós decidimos trabalhar com um sistema, um banco de dados para um sistema de um setor que fica responsável por armazenamento de insumos, mas principalmente de distribuição também, né? Como um almoxarifado. O título do nosso trabalho é Práticas de Ensino em Banco de Dados para Aplicação em Almoxarifado. Nosso grupo teve algumas pessoas que entraram, saíram, mas o nosso grupo finalizou. As pessoas que trabalharam realmente nesse trabalho foram o Natanael de Araújo da Silva e eu, Sâmia Patrícia Silva Santos. E nós dividimos o trabalho da seguinte forma: eu vou apresentar aqui o nosso trabalho, a parte escrita, e o Natanael vai apresentar um pouquinho do nosso DER, o nosso Diagrama Entidade de Relacionamento, tá? Então, pelos pontos que foram propostos na atividade que o professor passou, quando a gente fala do mini-mundo, que é a descrição do nosso objeto de alvo do nosso banco de dados, do nosso sistema, nós pensamos num setor de almoxarifado que é responsável por distribuir os itens que ele guarda para os demais setores da empresa. Também esse setor é responsável por receber os itens, insumos que vão ser utilizados pela empresa, pelos outros setores daquela empresa, daquela instituição onde essa unidade está inserida. E quando a gente pensou esse banco de dados, nós pensamos num setor de almoxarifado que pode ser de almoxarifado de qualquer tipo de instituição, né? E aí a gente se preocupou com a questão dos registros das entradas, salvar informações dos fornecedores dessa entrada, dos itens que são comumente recebidos nessa instituição. Também nos preocupamos com o registro das saídas desses itens do setor de almoxarifado, conforme requisição dos demais setores da instituição. E também esse sistema funcionaria para ter-se um controle de quantidade mínima, estoque mínimo. Também dá para controlar a indicação, dá para ver a indicação de quando a empresa já deve providenciar a aquisição de novos itens, porque já está no limite de segurança, então a empresa tem que comprar mais. Então, com esse sistema, o setor é capaz de averiguar todas essas situações. Esse sistema é para registrar todas as entradas naquele setor de almoxarifado, registrar todas as saídas, que são a distribuição daqueles itens do almoxarifado para os demais setores daquela instituição, e também o controle dos estoques. Se já está na hora de comprar mais unidades de determinado item, se tem algum outro item que não deve ser comprado agora, se tem algum item que está sobrando, se tem algum item que está no mínimo, para não deixar faltar, já tem que indicar a necessidade de compra, de aquisição. No nosso diagrama entidade de relacionamento, esse diagrama ele vem ilustrar a ideia toda do sistema, né? E a gente vai apresentar as entidades com seus respectivos atributos e o relacionamento das entidades entre si, assim também como a cardinalidade, de cada relacionamento. Essa parte o Natanael vai explicitar melhor para vocês. A gente fez o diagrama e a página e a listagem das cardinalidades de cada relacionamento. Logo após, nós fizemos o dicionário de dados, que o dicionário de dados vem complementar a questão do diagrama. Então, o dicionário de dados ele vai trazer em tabelas a especificação de cada campo
relacionado a cada entidade. Esses campos são os atributos. A gente trouxe a especificação também das chaves, se são as chaves primárias, se são estrangeiras. E a descrição onde nós escrevemos o que deve ser, como devem ser inseridos os dados em cada chave, né? Em cada campo, desculpa, em cada campo, que são os atributos de cada entidade. Então, para cada entidade, a gente fez uma tabela com 3 colunas, onde a gente colocou na primeira coluna o nome do atributo, o tipo de chave que é esse atributo, se ele é uma chave primária, se ele é uma chave estrangeira, que isso aí também vai afetar na ligação de como a informação afeta, como a informação que tem em uma entidade vai afetar, aparecer em outra, essa mesma informação em outra entidade. E a descrição, que é como e o que deve ser escrito para cada atributo daquele. Então, nós estamos trabalhando com 7 entidades e cada entidade tem uma variação de campos de acordo com o que nós julgamos necessário de informações para abastecer o nosso banco de dados. Logo depois, nós fizemos o exemplo de dados. A gente fez uma tabela parecida com a tabela das entidades do dicionário de dados, e nós continuamos com uma tabela para cada entidade e nós exemplificamos cada atributo, um exemplo para cada atributo. Então é uma tabela de 2 colunas, onde para cada atributo nós colocamos um exemplo, preenchemos com um exemplo, para dar uma forma mais visual e para quem for analisar o diagrama, o dicionário de dados, os exemplos vão esclarecer ainda mais, deixar mais claro como é que a gente pretende relacionar essas informações e principalmente captar as informações. E finalizando, no item 3.2, a apresentação, nós inserimos o link dessa apresentação que a gente está fazendo agora. Vou passar agora a parte da apresentação do diagrama com as cardinalidades para o Natanael e encerro a minha participação. Vamos apresentar o diagrama entidade e relacionamento aplicado para a metodologia do trabalho, que é a proposição desse diagrama de entidade e relacionamento para a proposição do almoxarifado. Assim, esse diagrama ela descreve a rotina para do diagrama para o almoxarifado. Assim, a gente fez a descrição das entidades usuário, que ele possui os atributos senha, o ID do usuário, nome, e-mail, cargo. A entidade fornecedores, que tem o atributo CNPJ, e-mail, nome, endereço, telefone e sua chave primária, ID do fornecedor. Também foi criada a entidade itens, que possui os atributos descrição, unidade de medida, nome, quantidade, estoque atual, quantidade, estoque mínimo, ID do armazenamento local e sua chave primária, ID item. Também foi criado a entidade locais de armazenamento, que tem sua chave primária, ID local de armazenamento, descrição, nome. Também a entidade movimentações, que possui os atributos, a chave primária, ID de movimentação, data da movimentação, observações, tipo, quantidade, itens e ID do usuário. Também foi criada a entidade entrada, que possui os atributos nota fiscal, ID item, data de entrada, a chave primária, ID de entrada, ID de fornecedor, quantidade.
e a entidade saída, que possui os atributos ID, item, data, saída, destino, ID, saída e o atributo quantidade. Assim, na relação da cardinalidade, foi-se pensado que um usuário pode cadastrar muitos fornecedores e um fornecedor é cadastrado por um único usuário. Também no relacionamento, o lançamento, a gente pensou na proposição que um usuário pode realizar muitas movimentações e cada movimentação é feita por um único usuário. Também no relacionamento pertence, a gente propôs que um relacionamento pertence a um único local de armazenamento e um local de armazenamento pode conter muitos itens. Também em dados, a gente tem a cardinalidade de uma saída possui muitos dados de movimentação e cada movimentação está relacionada a uma única saída. E também as entradas. Entradas, fornecedores e itens. Um fornecedor pode estar presente em muitas entradas, um item pode estar em muitas entradas e as movimentações. O item pode ter muitas movimentações e também uma movimentação está relacionada a um item. Em saídas, um item pode ter muitas saídas, assim também como uma saída está relacionada a um item.